Boa tarde, alunos dos 8º anos da Escola Inês Prado. Aqui quem fala é a professora Ana Júlia, de Ciências. Espero que todos vocês estejam bem. Não sei se vocês estão conseguindo fazer todas as atividades, né? Mas eu vim aqui novamente auxiliá-los com relação a isso, tá? Então já está lá disponível o 4º bloco de atividades no aplicativo. E eu preparei aqui alguns slides para orientar vocês com relação a essas atividades, certo? Eu acho que vocês notaram também que houve uma grande mudança com relação ao conteúdo que a gente estava vendo, né? Então, a gente estava vendo toda a área mais biológica das ciências, né? E agora a gente parte para essa área mais da física, que envolve aí as questões da energia. Então, se vocês já entraram lá no aplicativo, vocês devem ter visto que tem um vídeo que fala sobre os tipos e as formas de energia, né? Esse aplicativo, esse vídeo, ele traz algumas informações referentes justamente à energia, né? Então, energia é tudo aquilo que é capaz de produzir uma mudança na matéria, ou seja, né, um objeto que você consiga movimentar, por exemplo, um automóvel. Você precisa colocar energia nele, né? De alguma forma adicionar essa energia naquele corpo. Como você faz isso? Justamente colocando combustível, que vai ser queimado no motor daquele automóvel e vai proporcionar uma mudança naquele objeto, no automóvel, que é ele conseguir se movimentar, tá? Então, basicamente, energia seria isso. E aí, uma outra questão importante sobre energia, que também é falada no vídeo, é que a energia ela não pode ser criada e nem destruída. Ela só pode ser transformada ou transferida entre diferentes objetos, tá? E aí aqui a gente tem então as propriedades fundamentais da energia. Então é isso que eu acabei de falar, ela pode ser transformada, então uma modalidade de energia pode virar outra modalidade, como é o caso do exemplo que eu dei agora do veículo, né, do carro. A energia contida no combustível do automóvel é chamada de energia química. E quando ela está dentro do automóvel em funcionamento, ela se transforma em energia principalmente cinética, né? Que faz com que o carro se movimente, a energia do movimento, tá? Então, é um exemplo de transformação de energia. A energia ela também pode ser transferida, né? Então, de um local para o outro, de um corpo para o outro. Ela pode ser transportada, que é o caso da energia elétrica, né? Que é transportada através dos fios, né, de alta tensão que a gente vê, por exemplo, nas ruas, né, nos postes, e ela pode ser também armazenada, né, que é o caso, por exemplo, de pilhas e baterias que conseguem guardar energia para quando a gente precisar, a gente aí sim fazer uso dela, certo? Então, esses são alguns tópicos que o vídeo aborda, tá? Mas assistam o vídeo porque ele tem acho que 3, 4 minutinhos e é bem explicativo. E aí agora a gente parte então para os tipos de energia. Então são vários os tipos de energia. Aqui a gente tem energia térmica, né, que é o calor propriamente dito, né, por isso aqui é a representação de uma fogueira. Energia elétrica, né, então que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, né, nas nossas casas, e elas vêm através dos fios de alta tensão dos postes. Energia cinética, que é a energia do movimento. E nós temos também energia química, né, presente, por exemplo, nos alimentos que a gente consome, presente nos combustíveis, né, gasolina, álcool, enfim. E temos mais esses outros tipos também, ó, que são também considerados principais, né, digamos assim. Então, a energia hidráulica, que é a energia obtida a partir do movimento das águas, energia luminosa, que é da luz, né, energia sonora, que é a vibração do som, então é um tipo de energia também, e a energia eólica, que é obtida a partir do movimento dos ventos, tá? Movimentação de massas de ar. E aí, pessoal, toda energia que existe, ela vem de algumas fontes, tá? E essas fontes, elas são classificadas como fontes não renováveis de energia ou fontes renováveis. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Então, começando aqui pela energia não renovável, né? Pelas fontes de energia não renováveis. A fonte de energia não renovável é quando, na verdade, a gente utiliza tanto essa energia, né? Essa forma de energia, que ela vai se esgotando no ambiente, tá? Na verdade, ela foi produzida há milhões e milhões de anos no nosso planeta,
E aí a gente está agora extraindo essa fonte de energia, né? Está usando absurdamente nos dias atuais. E aí isso faz com que o recurso, né, torne-se talvez indisponível. No futuro, talvez a gente não tenha mais esse recurso para explorar, tá? Porque a gente não está dando tempo hábil do planeta, né, do ambiente, novamente conseguir produzir essa fonte energética, tá? E quais são os exemplos, então, de fonte de energia não renovável? O carvão mineral, tá? Que é extraído do solo, é um minério, o gás natural e o petróleo, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho da extração desses dois principais, tá? Porque eles são muito úteis à humanidade, digamos assim. Então, aqui, ó, a gente vê como que é extraído esse petróleo, tá? Na verdade, o gás natural, ele é um derivado do petróleo. E aí, quando ele é extraído do solo mesmo, né, de um ambiente terrestre, acontece isso daqui, ó. Então, é instalado toda uma torre de extração, né, de petróleo e de gás natural. E aí, a gente tem as camadas aqui, as diversas camadas de rocha que tem no solo. E esse petróleo, ele fica armazenado num bolsão, né, bem lá no fundo. E aí, então, é necessário que seja feita uma perfuração aqui nessas camadas todas de rocha para conseguir ter acesso a esse bolsão de petróleo que fica lá no fundo. Aqui no Brasil, normalmente esse processo acontece no mar, tá? Então, nós temos uma questão geológica aqui do nosso país, da gente ter esses bolsões localizados nos oceanos, né? Na costa brasileira, digamos assim. Então, é construída toda essa plataforma de petróleo, e aí eles têm, claro, são instrumentos muito sofisticados e elaborados para conseguir atravessar toda a camada de água, né, que tem aqui abaixo dessa plataforma, chegar na rocha, na camada rochosa abaixo do oceano, fazer a perfuração e aí sim extrair esse petróleo de lá de dentro, tá? Depois que esse petróleo é extraído, ele passa por um refinamento, né? Em uma indústria petroquímica normalmente, e aí esse refinamento vai gerar aí todos os outros derivados do petróleo. São eles a gasolina, o óleo diesel, o querosene, a parafina, enfim, são vários materiais que são derivados do petróleo. E a energia, então, presente no petróleo, ou no gás natural, ou até no carvão mineral, ele é utilizado em diversas máquinas e equipamentos que a gente usa né, no nosso dia a dia, tá? Então, por isso que o petróleo ele é muito explorado hoje em dia. E a energia química desses combustíveis que não são renováveis, eles propiciam a combustão, ou seja, a queima, né, desse material. E aí, devido a essa queima, ele pode normalmente gerar, então, energia luminosa e também energia térmica, tá? E aí, ambas aí, principalmente essa última, né, a energia térmica, ela pode ser depois convertida em energia elétrica, que é a forma como a gente mais usa energia, ou energia cinética, que é a energia do movimento, tá? E aí existem também outros tipos de combustíveis que também são não renováveis, né? Vêm de fontes não renováveis, que são os combustíveis nucleares. Aqui no Brasil, a gente utiliza muito também um tipo de combustível nuclear que é o urânio, tá? Ele vem de um mineral que é chamada de uraninita, né? Que também é encontrado nas rochas, né? No solo. E aí ele passa, então, por diversos tratamentos para a produção de pastilhas com alta concentração de urânio. E esse material normalmente é usado em usinas nucleares, tá? Que também produzem energia elétrica para o consumo, né? Das cidades, enfim. E aqui no Brasil, inclusive, nós temos 2 usinas nucleares, né? Apenas 2, localizadas no estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, então, também é uma fonte de energia, tá? E devido, então, ao longo processo natural de formação dos minerais radioativos, essas fontes de energias nucleares são consideradas não renováveis, porque conforme a gente vai tirando ela, vai explorando ela do ambiente, a gente não dá tempo do ambiente novamente produzi-la. Então, a gente vai ficando com uma escassez desses materiais até o momento em que ela pode se tornar esgotável, né? Ela pode acabar, tá? E aí, com relação às fontes de energia renováveis,
As fontes de energias renováveis são aquelas que se renovam constantemente na natureza. Então, é o caso, por exemplo, da água, do sol, do vento, tá? São energias renováveis. E aí, qual que é a vantagem dessa energia, né? Elas nunca acabam, elas estão sempre presentes aqui à disposição, né, da nossa utilização. Então, a vantagem é que o uso dessas fontes de energia renováveis, elas diminuem, né, o impacto para o ambiente, tá? Então, elas não são tão impactantes quanto o uso das fontes não renováveis, porque elas acabam não lançando aí gases poluentes na atmosfera, tá? E algumas desvantagens dela que é uma menor eficiência, né, na energia fornecida, né, e ela depende de fatores climáticos. Então, chuva, incidência solar, se há ou não ventos em determinada região, para daí você poder fazer o uso dessas fontes, tá? Então, essa é a questão da desvantagem, né? Da principal desvantagem do uso dessas fontes de energia, tá? Das renováveis. E aí a gente vai, então, conhecer o funcionamento das principais delas, tá? Então, começando aqui pela água, tá? O uso da água para a produção de energia elétrica acontece em uma usina hidrelétrica. Então, é necessário ter um grande reservatório de água, tá? Que está representado aqui na imagem. E aí é feita uma barreira para aprisionar toda essa água. E aí, aqui tem algumas comportas, né? E aí, conforme a necessidade, abre-se essa comporta, a água do reservatório de água é conduzida por essa tubulação aos equipamentos da usina, que são todos esses daqui. Primeiro a turbina, né? E aqui em cima um gerador. Então, o que vai acontecer? Quando a água passa aqui com bastante força, bastante pressão, ela movimenta uma turbina que tem aqui, ela gira, e juntamente com a turbina também gira esse gerador aqui, que é o que vai justamente transformar a energia cinética do movimento aqui em energia elétrica, que vai depois, passa pelo transformador e vai ser encaminhada pelas linhas de transmissão à cidade, aos bairros, enfim, tá? Então, essa é a forma de produção de energia elétrica a partir da água, chamada de usina hidrelétrica. Nós temos também, aqui no Brasil, boa parte, na verdade, da energia produzida aqui no Brasil é produzida a partir de usinas hidrelétricas, tá? Na verdade, 75% da energia produzida aqui no Brasil é produzida em usinas como essa, porque o nosso país, né, tem muita água, né, rios bastante extensos, com uma demanda de água bastante intensa, e aí por conta disso, então, nós temos muitas usinas. Essa daqui da imagem é a usina de Itaipu. Ela é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo em geração de eletricidade, tá? É uma gigantesca, então, e produz muita energia. Uma outra fonte de energia renovável que a gente usa para também produzir energia elétrica é o sol. Só que daí o sol, pessoal, existem na verdade duas categorias em que a gente pode utilizar o sol para gerar, né, algum benefício para nós. Primeiro, através dos painéis fotovoltaicos, que são essas placas, tá? Elas são feitas de silício e essas placas elas ficam expostas, como está mostrando aqui. E aí, elas têm já a capacidade natural de transformar, conforme a luz do sol bate nessas placas, ela já transforma essa energia solar, né, essa energia luminosa, em energia elétrica, tá? Então, numa usina, ela funcionaria dessa maneira aqui, o sol bate nas placas e já transforma, converte essa energia solar em energia elétrica que vai ser transmitida até o consumidor final. E outra forma de uso do sol também para benefício nosso é usar o calor, né, que o sol também nos oferece. Talvez vocês já tenham visto em casas, né, em telhados de casas, essas placas, né? Então, dentro dessas placas tem uma série de tubulações aqui, vários canos por onde passa a água. Ela fica exposta no telhado, então ela recebe toda a incidência de calor que a luz do sol, né, o sol fornece. Então, a água que está aqui dentro dos caninhos, né, que estão aqui nessa placa, ela vai se aquecendo. Então, aí a água vai ser
conforme ela vai sendo aquecida, ela vai ser armazenada nesse tambor aqui, né, nesse reservatório térmico, e aí ela fica guardadinha. Aí quando você liga o chuveiro, essa água daqui vai ser encaminhada direto para o chuveiro ou para uma torneira que você queira água quente, tá? Isso ajuda porque daí você não gasta energia elétrica para aquecer a água, né? E para você tomar um banho quente. Na verdade, o sol faz esse serviço, tá? E aqui está novamente a representação. Então, uma casa com esse tipo de instalação, ele tem que ter 2 reservatórios de água. Um reservatório, uma caixa d'água para água da rua, normal, água fria mesmo, e um reservatório só para armazenar a água que vier dessas placas que foram aquecidas pelo sol, certo? Outra forma de energia, né, de obtenção de energia é a partir dos ventos, que são chamadas de usinas eólicas, tá? Então, nesse caso, a gente tem um grande moinho, digamos assim, né? Um catavento gigante. E essas hélices aqui, elas estão acopladas a um gerador que fica aqui atrás. Na verdade, tudo isso daqui é chamado de aerogerador. E conforme o vento bate nessas hélices, ele movimenta as hélices, que também vai movimentar o rotor aqui, né, que está acoplado a essa hélice e que vai gerar, então, transformar, né, energia cinética do movimento da hélice em energia elétrica dentro aqui do gerador. E depois, claro, essa energia também vai ser transportada, né, ó, através da rede elétrica para a cidade, para as casas e os comércios, certo? Então, é uma forma também bastante limpa de obter energia elétrica, né, sem dano ao meio ambiente. Outra forma de obtenção de energia é a biomassa. Então, é o uso de materiais vegetais, normalmente, né, que não são mais utilizados, que seriam incinerados ou seriam jogados fora, né, para queimar. Então, dentro de uma usina de biomassa, o que eles fazem? Por exemplo, eles pegam um bagaço de cana, tá, que não vai servir mais para nada. Colocam, então, no forno, ele vai pegar fogo. Em cima desse forno vai ter uma caldeira com muita água, então essa água aqui dentro ela vai ferver, o vapor vai ser conduzido através dessa tubulação para a turbina, então a pressão desse vapor vai girar essa turbina, vai movimentar ela, e ela também estará acoplada a um gerador, que vai daí transformar a energia do movimento aqui da turbina em energia elétrica, que novamente vai ser distribuída para a cidade. Tá? E outra forma de obtenção é a usina geotérmica, né? A obtenção de energia. Esse caso é um pouquinho mais raro de ter, né? Porque depende da região. Na verdade, esse tipo de usina ele só existe perto de regiões vulcânicas, né? Onde o calor, né, proveniente do interior da Terra, ele aquece a água. Então, é o que a gente vê aqui. Né? Tem bolsões de água, conforme a água vai infiltrando no solo, forma-se bolsões de água no interior do solo, e aí o calor proveniente do interior da terra esquenta essa água, que também vira vapor, e aí esse vapor também é conduzido dentro da usina geotérmica para uma turbina, que também vai girar, e aí o gerador acoplado a ela vai transformar esse movimento da energia cinética em energia elétrica. Tá? Essa parte final aqui da turbina, se mover e gerar, né, transformar a energia cinética em energia elétrica, é um padrão de todas as usinas praticamente, tá? Só muda a forma como a gente obtém o material aqui para produzir esse movimento na turbina, tá? Podem ver que para cada usina é uma forma de gerar esse movimento, tá? Mas a partir aqui da turbina, o processo é sempre igual. E tem essa daqui que também é bastante inovadora, né, mais moderna, que é a obtenção de energia elétrica a partir de mares e oceanos. Então, a gente sabe que no mar, né, as ondas têm um certo movimento, a água apresenta um certo movimento, e aí são instalados, então, boias gigantes, né, na água, na superfície da água. Ela tem esse braço aqui que conecta ela até a central da usina em si. E aí, conforme ela vai se movimentando, então, subindo e descendo por conta da maré,
e do movimento das ondas, né? Essa energia cinética do movimento é transferida aqui dentro para a turbina, que também está acoplada ao gerador, e vai transformar novamente essa energia cinética do movimento em energia elétrica para a gente utilizar, certo? E aí, pessoal, tem uma outra parte importante lá nas atividades, que é a questão da matriz energética, que é bem interessante vocês analisarem, né? Que esses são dados de 2016, né? Então, a matriz energética nada mais é do que o conjunto de fontes energéticas disponíveis no planeta. Então, seriam todas as formas ou os recursos que a gente tem disponível para conseguir produzir energia elétrica. E aí, aqui a gente tem os dados do mundo, né? Então, a maior fonte energética do mundo, normalmente, que a gente utiliza é o petróleo, com 32,1%, depois vem o carvão mineral, depois o gás natural, e aí a nuclear, né, 5%, a hídrica 2,5%, e as renováveis, que são as formas de obter energia elétrica de forma mais limpa, né, sem tanto impacto ambiental, é só 11%, tá? Já aqui no Brasil, notem que isso muda um pouquinho, né? Ainda bem, a gente, na verdade, impacta o ambiente um pouco menos conforme a gente vai produzindo eletricidade para nossa necessidade. Então, de 11%, ó, que é o parâmetro mundial, no Brasil, a gente usa fontes renováveis em 31%, né, dos casos aí de produção de energia, né? Então, a gente está num parâmetro muito melhor com relação a esse impacto ambiental. Mas o petróleo ainda assim é o maior, né, que a gente faz mais uso, né, ó, com 38,4%, né? Seguido aí, ó, da hídrica, né, também, depois o gás natural e depois o carvão mineral. Tá? E a nuclear, que é bem pouquinho, porque nós só temos aqui no Brasil, como eu falei, 2 usinas nucleares, tá? E aí é isso, pessoal. Então, assim, fui bem rapidinha, né, para tentar explicar de forma bem sucinta para vocês aí os conteúdos. Claro que em sala a gente levaria muito mais tempo para ver tudo isso. Mas, visto tudo isso agora, ó, vocês têm lá no aplicativo 15 questões de múltipla escolha para fazer sobre esse tema, né, energia, tá? Espero que vocês consigam fazer. E espero que vocês continuem bem aí se esforçando e estudando bastante, tá? Eu tô tendo acesso às atividades de vocês, né? Semanalmente a gente vai na escola para recolher as atividades, estamos corrigindo. Agora com o aplicativo vocês têm essa opção de fazer com o celular, depois a gente também recebe um relatório. Então, continuem firmes aí, que eu acho que logo a gente volta e se vê novamente. Um grande beijo para vocês. Bons estudos!